Ao lidar com a Revolução Industrial e com a Primeira Guerra Mundial, a sociedade passa por uma série de mudanças e lida com diversas descobertas. Nesse sentido, a arte vira palco de debate, contrapondo os ideais da guerra. Assim, o movimento das vanguardas históricas foi um movimento artístico e cultural que marcou a Europa do século XX. Naquele momento, a partir de sua nova visão de arte, os artistas criaram obras que reformularam conceitos e, sobretudo, romperam com os padrões impostos. No Brasil, esse movimento teve influência na Semana de Arte Moderna, em 1922, em que os artistas tinham como objetivo reformular a arte e a cultura. Sendo assim, podemos chamar as vanguardas europeias de um movimento histórico e inovador, dando destaque para as seguintes expressões: expressionismo, impressionismo, construtivismo russo, dadaísmo e surrealismo. No campo cinematográfico, entre 1915 e 1930, as vanguardas se apropriaram dos recursos desse meio, o que fez a sociedade repensar sobre o cinema, que ganhou status e foi reconhecido como uma forma de fazer arte. O expressionismo alemão surge no início do século XX como uma vertente da arte moderna. Através de suas manifestações artísticas, buscava representar uma visão subjetiva do mundo. O cinema se estabelece logo após a Primeira Guerra Mundial. O movimento tem como base diversas causas políticas e sociais, pois foi uma reação à falência econômica da Alemanha por conta da guerra. Em 1916, o governo proibiu a exibição de filmes estrangeiros, o que fez assim a produção de filmes nacionais alavancar. Algumas das principais características do cinema nesse período foram o uso de elementos teatrais, como atuar de forma dramática. Além disso, também eram usadas maquiagens bem marcantes e em um set de filmagens pouco realista. Os ângulos da câmera eram profundos e muitas vezes se utilizavam de sombras. O cinema teve grande influência estética de pintores expressionistas como Van Gogh, Edvard Munch e El Greco. Esses representavam pessoas e paisagens de maneira distorcida e sem preocupação com a realidade. Alguns dos principais filmes do movimento expressionista alemão foram Da Manhã à Meia-Noite, por Karl-Heinz Martin, Nosferatu, do F.W. Murnau, e também O Golem, de Gustav Meyrink. Por último, e não menos importante, O Gabinete do Dr. Caligari, pelo diretor Robert Wiene. O filme dirigido por Robert Wiene revolucionou o mercado cinematográfico, tanto esteticamente quanto na narrativa. O longa-metragem possui sombras marcadas, contrastes agudos, cenários geométricos e símbolos monstruosos. Era mudo e possuía um enredo muito marcante. A trama trata de um cientista chamado Caligari, que é retratado pelo Werner Krauss, que chega à pequena cidade de Holstenwall com um espetáculo em que seu assistente, o sonâmbulo Cesare, que é retratado pelo Conrad Veidt, adivinha o futuro das pessoas. Logo depois da chegada da dupla sinistra, uma série de crimes praticados na cidade fazem com que as suspeitas se voltem para o sonâmbulo, que é flagrado sequestrando uma moça, Jane, retratada pela Lil Dagover, namorada do jovem Francis. Existem diversas discussões em torno do filme envolvendo suas versões contraditórias acerca da sua concepção e execução. Com o sucesso de Caligari, o cinema alemão assumiu características que enfatizam a irregularidade de objetos, dando ênfase aos pontos de luz e sombras, em função de criar um conceito plástico e artificial. O cinema alemão nesse período dava continuidade ao romantismo, porém com uma nova expressão de experiências irrealistas. Uma característica marcante dos filmes pós-Caligari era a presença de personagens considerados tiranos, ou seja, eram os vilões mostrados nos filmes, como em Dr. Mabuse, O Jogador, de 1922, que é dirigido por Fritz Lang, Tartufo, de 1925, de Murnau, M, o Vampiro, de Dusseldorf, de Long, e O Anjo Azul, de Joseph von Sternberg. Na narrativa, uma das principais estratégias foi evitar o uso de letreiros narrativos e explicativos, e quando o seu uso era necessário, eram integrados numa narrativa visual. O movimento expressionista obteve uma larga aprovação e estava sendo difundido entre a população. Porém, exatamente por esse motivo foi colocado em contestação o potencial de revolução do movimento, o que levou a um debate acerca de seu esgotamento.
Durante o período de 1924 a 1929, diversas obras tentaram se desassociar dos padrões expressionistas, trazendo para o contexto uma narrativa mais realista e abandonando aquele mundo fantasioso. No fim da década de 1920, devido à estabilização da República de Weimar, houve uma urgência em encontrar um novo estilo artístico. O movimento que se iniciou chamava-se Revolução Conservadora e que propunha um modelo político autoritário centrado na supremacia germânica. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os cineastas franceses ficaram com medo de produções estadunidenses dominarem o público, e por isso passaram a investir em filmes mais ambiciosos que exploravam a psique humana com foco na estética. Apenas depois do contato com filmes estrangeiros, os burgueses pararam de enxergar o cinema apenas como algo virado para as classes baixas. A busca por filmes não franceses ajudou na criação do cinema nacional francês, dando-os esperança na competição com os norte-americanos. Tinha poucos investimentos na produção nacional, já que era muito mais fácil e barato importar os filmes. Muitos produtores passaram a exigir leis que restringiam a importação de filmes. Infelizmente, as exigências não foram cumpridas. O impressionismo apresenta para o cinema um mundo de ousadia, com o uso de técnicas como a edição não linear, fantasias nos sonhos, iluminação inovadora e entre outros. O cineasta Abel Gance introduziu ao cinema o conceito widescreen em seu filme Napoleão, de 1927, em que a imagem se expande 3 vezes mais do que sua largura original. O impressionismo busca se destacar diante da linguagem cinematográfica e, para isso, prioriza imagens esteticamente bonitas, seguindo uma linha usada por pintores como Degas, Renoir e Monet. O cinema busca explorar as emoções juntamente com as situações e realidades subjetivas em suas obras. A abordagem da emoção humana era um tema recorrente a fim de dar profundidade para os personagens. Os filmes impressionistas também manipulavam o tempo através de flashbacks para representar as memórias, além de também mencionar diretamente sonhos e fantasias para representar o estado mental da personagem. Era muito utilizado máscaras e sobreposições para representar sentimentos, cortes de pontos de vista para a visão do personagem e também em cenas com mais ação era comum acelerar o ritmo para representar uma turbulência emocional. Os principais diretores do movimento foram Louis Deluc, Marcel L. Herbier, Jean Epstein, Abel Gance e Germain Dulac. Eles lançaram as principais obras da época e também fizeram pesquisas que inovaram no campo visual, tais como a sobreposição de imagens, deformações propositais na lente, planos subjetivos, máscaras e entre outros. Os cineastas contavam histórias através das imagens, mesclando narração e visual, sempre tendo significado. A ação, personagens e trama não são os principais componentes da narrativa, mas sim estão em concorrência com os cenários e os objetos. Os temas e histórias abordadas davam importância ao cotidiano e a estrutura narrativa era construída de forma que gerava uma descontinuidade espaço-temporal, que não seguia uma ordem cronológica e nem linear. A história era contada através de imagens e intertítulos. Esses deviam ser usados com menos frequência. Um bom exemplo é em Assassinato em Marsella, de 1921, de Louis Deluc, em que não há nenhum intertítulo no filme todo e parte da história é contada através da quebra da narrativa, estabelecendo contraste entre passado e futuro. Já em Eldorado, de 1921, de Marcel L. Herbier, os intertítulos não têm função narrativa, mas são usados em forma poética. Em A Desumana, de 1924, El Herbier coloca as falas na tela junto às imagens das personagens, como se fossem balões de diálogos. Alguns outros filmes impressionistas franceses são Jacuzzi, de 1919, de Abel Gance, Fièvre, 1921, de Louis Deluc, La Souriante Madame Baudet, de 1923, de Germain Deluc, e La Rue, de Abel Gance. Enquanto isso, do outro lado do continente, a Revolução Russa foi grande agente influenciador para os intelectuais interessados em contribuir com a transformação política, social e econômica através da arte.
Entre as condições geradas por essa revolução estavam a guerra civil, a fome, alguns distúrbios sociais e uma instabilidade política que acabaram gerando, ao mesmo tempo, uma forte onda de criatividade por parte dos artistas. Essa criatividade toda se expandiu rapidamente pela Rússia, mas não durou muito até ser destruída por Stalin quando ele chegou ao poder. Em 1909, o poeta Filippo Marinetti publicou o primeiro manifesto futurista que deu início ao movimento artístico conhecido como futurismo. A velocidade e o dinamismo constituíram uma base para essa nova estética. E foi a partir desse movimento, juntamente com o construtivismo, que os cineastas russos transformaram a linguagem cinematográfica. Os dois maiores avanços trazidos pelo cinema russo foram a produção de documentários e a técnica de montagem e sobreposição de imagens. Este é o grande motivo que faz o cinema ser extremamente importante e influenciador até os dias de hoje. A inovação realizada pelos filmes soviéticos lançados entre 1924 e 1930 mostra uma verdadeira e simbólica ousadia por parte dos realizadores, resultando em uma grande escola para os futuros cineastas. Porém, a história da sétima arte começou um pouquinho mais cedo. A geração pré-revolução de outubro de 1917, de produtores e atores de cinema, estavam fugindo da Rússia, e, em consequência disso, a indústria cinematográfica, herdada pelos bolcheviques, estava em desordem. Foi então que um grupo de jovens diretores e vanguardistas ganhou liberdade e oportunidades de criar. Muitos aprenderam os preceitos básicos realizando filmes de propagandas. Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein e Dziga Vertov trabalharam nos filmes dessa época. Essa experiência teve um efeito profundo na futura abordagem radical de questões intelectuais e estéticas do cinema. 1919 foi um dos anos mais importantes para o cinema russo. Foi nesse ano que Kuleshov, que ficou conhecido como pai do cinema russo, ajudou na criação da Escola de Cinema Instituto de Cinematografia Estatal da União Soviética, a primeira escola de cinema do mundo. Foi durante esse mesmo período que Kuleshov estudou o clássico Intolerance, do diretor americano David Griffith, filme que se tornou um verdadeiro ícone para os cineastas russos naquela época. Kuleshov, com as suas edições, trouxe à tona uma verdadeira discussão sobre o efeito da montagem cinematográfica. Mesmo Griffith já tendo realizado tais técnicas de maneira instintiva, foi o diretor russo que pôs esse pensamento em teoria propriamente dita. Lev Kuleshov teorizou a psicologia envolvida na edição de um filme, sugerindo que a montagem é o processo de criação de sentidos do filme. Para exemplificar a teoria, Kuleshov criou o experimento que leva o seu nome, conhecido como efeito Kuleshov, o qual ele utiliza 3 vezes a mesma filmagem de um ator sem muitas expressões, seguida de uma imagem diferente, sendo elas um prato de comida, uma menina no caixão e uma mulher atraente. O efeito consiste na mudança de percepção que temos da expressão do ator. Primeiramente, eles perceberam uma expressão de fome quando a edição trazia o rosto do homem após um prato de comida. Depois, com o caixão da menina, a plateia reparou uma expressão de luto. E, por fim, uma expressão de desejo quando havia uma mulher atraente. Essa sua técnica influenciou todo o cinema posterior a ela, tendo diversos desdobramentos e até sendo reencenada por Alfred Hitchcock. Kuleshov comprovou que a sequência apresentada das imagens é o que define o sentido do filme, até mais do que aquilo propriamente se encontra espacialmente na cena. Esse aspecto da produção de sentidos possibilita, por exemplo, além de alterar o sentido de diálogos e reações, a possibilidade da criação de geografia criativa. Um exemplo recente é da série da HBO Game of Thrones. A série é gravada em diversos países devido às necessidades geográficas da produção. Porém, pouco é perceptível para o espectador que um castelo da série possa ter pequenos pedaços em países diferentes, pois quando o resultado é visto, tudo é passível como sendo real e feito em um único espaço geográfico. Essas suas ideias de montagem foram assimiladas por outros diretores, principalmente por Sergei Eisenstein, um dos nomes mais conhecidos do cinema russo, tendo presenteado a sétima arte com grandes obras como Outubro de 1927 e Cavaleiros de Ferro, de 1938. Porém, nenhum desses se igualou em importância cinematográfica para a história do cinema como em Carossado Potemkin,
de 1925. O filme, além de propaganda política, é uma representação da força da massa em oposição às autoridades. Além de uma aula cinematográfica, o filme consegue ser uma rara reconstituição histórica de 1905, quando o navio de guerra construído para a frota da Marinha Imperial Russa teve seus tripulantes em uma rebelião contra os oficiais. A escadaria de Odessa é uma das cenas mais emblemáticas de toda a história do cinema, tendo sido homenageada em outros diversos filmes posteriores, incluindo Os Intocáveis, de 1987, com direção de Brian De Palma. Eisenstein, em sua teoria, propôs a montagem por meio do choque entre sentidos opostos, levando o sentido almejado da sequência. Outra referência emblemática do construtivismo russo no cinema é Um Homem com uma Câmera, de 1929, dirigido pelo cineasta Dziga Vertov, que produziu os primeiros cinejornais soviéticos e documentários celebrando a industrialização da vida moderna. Um Homem com uma Câmera trata-se de um documentário de sinfonia urbana, onde o diretor nos mostra de tudo um pouco dentro da sociedade moderna. Nesse documentário, Vertov utiliza todas as técnicas disponíveis na época, como tela dividida, câmera lenta, animação quadro a quadro, superposições e cortes bruscos. Para Vertov, a câmera conseguia mergulhar no caos modernos e descobrir significados invisíveis a olho nu. O dadaísmo é uma vertente um pouco parecida com o surrealismo francês. Porém, o dadaísmo é a própria expressão do que é a guerra, do que é a descrença do homem. Surgiu em 1916 pelas mãos de alguns artistas, como Hans Harp, Francis Picabia e Hou Houseman, que eram de alguma forma homens que voltaram suas costas para toda a decadência e absurdo que acontecia na Europa naquele momento. Os dadaístas usavam o inconsciente, satirizavam a sociedade da época dando um caráter lógico. Para o movimento, não adiantava mais raciocinar diante do que havia perdido a razão. Diz que a lógica é falsa. Ser lógico e racional os tornam passivos diante do descaso. O único sistema certo seria simplesmente não ter sistema algum. Então, assim, o dadaísmo permitiu mais uma quebra aos valores nas artes e cinema, abrindo caminho para uma nova visão artística, para a imaginação, dando outro sentido à arte e aos objetos representados ou postos com valor artístico. O filme francês Untracked, de 1924, dirigido por René Clair e roteirizado por Francis Picabia, é considerado a grande obra-prima do cinema dadaísta. Ao realizar um filme iconoclasta, composto por uma sequência de cenas aparentemente desconexas, o diretor francês, na realidade, critica vários elementos do cotidiano das cidades dos anos de 1920, utilizando sua obra como um espelho daquilo que vê e pensa sobre o mundo em que está inserido. A produção busca subverter os conceitos narrativos tradicionais, apresentando desfechos inusitados, beirando o grotesco. O surrealismo foi um movimento das vanguardas que surgiu em Paris no ano de 1924 e foi marcado por uma combinação do abstrato com o inconsciente. Isso porque, para os surrealistas, a arte deve sair da lógica e ir além, buscando o mundo dos sonhos sem que estes sejam limitados. Por isso, percebe-se que nessas obras tinham diversas combinações, sem qualquer tipo de relação, já que o importante era fazer uma representação do inconsciente, que normalmente é essa mistura de informações de um estado mental interior. Além disso, o movimento resgatou e contou com as noções freudianas do inconsciente, e tinha como seus principais envolvidos nomes como o cineasta Louis Buñuel, André Breton e o artista Salvador Dalí. Um princípio do surrealismo é o automatismo psíquico puro. Isto significa a livre associação de pensamentos que permitiu à psique expressar-se sem lógica e sem racionalidade. Com isso, entende-se que o importante para os artistas era o contato visual assustador da imagem com o espectador, sem que tivesse nenhuma explicação para, de fato, chocar o público. O filme Um Cão Andaluz, produção de Dalí e Buñuel, em 1929, foi considerado um dos primeiros filmes que mais chocou na história. É um curta-metragem com colagens de imagens retiradas dos sonhos de Dalí e Buñuel.
em que mostram as imagens sem sentido algum, propositalmente sem significado. O que assusta é a necessidade de procurar um significado e tentar fazer ligações com algo que foi feito para não ter, pois não há explicações. O filme A Idade de Ouro, também de Luiz Buñuel, que é uma continuação do filme anterior, possui a mesma estrutura de imagem sem lógica em sequência. Ele conta com trechos de filmes sobre os mais diversos hábitos que os seres humanos vão descobrindo durante a vida. Dentro do Brasil, o filme Limite é destaque quando pensamos na história do cinema brasileiro. A obra é um longa-metragem dirigido pelo romancista Mário Peixoto, e a história é baseada em 3 pessoas em um barco perdido no oceano. Sem ter o que fazer, cada um conta as suas experiências sobre a vida. A partir disso, pode-se entender que o cinema surrealista está ligado a filmes que imitam os sonhos, trazendo junto deles as suas fantasias. Esses filmes exploram um lado em que as imagens são discordantes e sem linearidade, isto é, sem interação umas com as outras, a fim de quebrar com os padrões e com a estética antes vista. Logo, como podemos perceber, nomes como expressionismo, impressionismo, construtivismo russo, dadaísmo e surrealismo foram muito influentes na sociedade. Todas as técnicas apresentadas por esses movimentos ainda são amplamente utilizadas nos dias de hoje e são as principais teorias que guiam a montagem de filmes. Todas elas têm o objetivo de controlar os sentidos e os sentimentos dos espectadores, sem precisar dizer uma palavra, apenas utilizando a forma como a história é contada.